Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 10º episódio, eu reúno o áudio de 5 vídeos que eu publiquei no meu canal do YouTube e eles tratam dos seguintes assuntos. Em primeiro lugar, um vídeo sobre o Fernão Gomes, um navegador português comerciante que deu continuidade à expansão marítima portuguesa após a morte do infante Dom Henrique, de forma privada. Ele arrendou, ele comprou os direitos de exploração da costa africana e tinha um contrato com a coroa portuguesa de que deveria avançar tantos quilômetros anualmente rumo ao sul do continente africano. Em seguida, um vídeo que eu gravei sobre o Dom João II, o sucessor de Dom Afonso V. Depois, uma figura muito importante nos descobrimentos portugueses, que foi o Diogo Cão. E o próximo vídeo, se você não tiver uma noção clara das localizações geográficas ali da Europa e da Ásia, é bom que após você ouvir, você dê uma olhada num mapa, porque quando eu gravei o vídeo eu fiquei mostrando as localizações no mapa. Tá? Se você não tiver esse conhecimento, é bom que você verifique depois para não ficar perdido. E por último, um vídeo sobre o grande navegador Bartolomeu Dias e a sua façanha. Tá certo? Então, espero que seja útil, espero que gostem. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, curtir o vídeo, comentar e ativar as notificações. E se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos e familiares que tenham interesse na história do Brasil. Um abraço e até a próxima. Então, nos descobrimentos portugueses, a gente parou em 1460, quando morreu Dom Henrique, o infante navegador. Da morte dele, em 1460 até 1469, a gente tem um hiato, um período de inércia, né? Então, assim, praticamente não houve nada digno de nota em matéria de grandes navegações nesses 9 anos. O que, do ponto de vista macro da história de Portugal, não é tanto tempo assim. Foi uma década em que se fez uma pausa, vamos dizer assim. Eu digo em novas conquistas, obviamente, né? Houve... O comércio foi mantido naqueles territórios que já haviam sido descobertos ou alcançados. Mas novas conquistas não houve nesses 10 anos aí de 60 a 69. Porém, em 1969 há uma novidade, que é a seguinte: o rei de Portugal estava em maus lençóis, economicamente falando, não estava muito bem das pernas. E ele encontrou uma solução nova, inédita, para incentivar novas descobertas, prosseguir descendo o litoral africano para o sul. Que novidade foi essa? Ele contratou com um homem rico de Lisboa, um cidadão rico lá de Lisboa, chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu esqueci, Fernão Gomes. O Fernão Gomes vai ser uma figurinha marcante desse período aí, a partir de 1469. Por quê? O contrato que ele fez foi uma espécie de arrendamento, onde a coroa portuguesa deu a ele a exclusividade, o monopólio da exploração do litoral africano, em troca de um valor que ele pagaria para a coroa portuguesa, que nem era tão alto assim. E ele poderia explorar e deveria atender a algumas exigências da coroa. Essas exigências eram basicamente duas. Primeiro, pagar aquele valor estipulado que ele deveria pagar e, num prazo de 5 anos, era o prazo do contrato, ele deveria avançar pelo menos 100 léguas por ano, o que daria 500 léguas. 100 léguas dá mais ou menos, nas medidas portuguesas da época, dá mais ou menos 500 quilômetros. 500 quilômetros por ano, que daria uma marca absurda de 2.500 quilômetros. Ele não conseguiu chegar tão longe, porém ele fez muita coisa. Tá?
foi a primeira vez em que houve um tipo de contrato desse entre o soberano e um vassalo. Um arrendamento desse tipo, tá? Mas não vai ser a última vez. Então ele teve o compromisso de explorar 100 léguas anuais. Muito bem. Pessoal, a partir do momento em que, digamos assim, a iniciativa privada assumiu, a gente que é brasileiro, a gente sabe que a iniciativa privada é muito mais eficiente do que o Estado. A partir do momento, apesar de que não vamos ser injustos com o Dom Henrique, né? O Dom Henrique, mas o Dom Henrique também atuava, né, digamos assim, de forma particular, né? A ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo era como se fosse uma instituição particular, privada, que liderava aí o processo de expansão marítima. Mas, digamos que a partir do momento desse contrato, a exploração ficou mais eficiente. Pode ter sido pelo fato de esse Fernão Gomes querer lucros imediatos, e essa é a maior preocupação dele, e também pode ser pelo fato de que ele não começou do zero, como começou do Henrique, né? Ele já tinha todo um acúmulo de conhecimento, de experiência que foi feito durante mais de meio século. O fato é que, a partir de 1469, ele vai dar prosseguimento à expansão marítima portuguesa e, em 5 anos, ele vai avançar mais, dobrar o Cabo das Palmas e vai descobrir os seguintes locais. Ele vai descobrir a Baía do Benim, ele vai descobrir a ilha de Fernando Pó, a ilha de São Tomé e Príncipe e a ilha Ano Bom. Todo o território que ele descobriu no período em que ele esteve em vigência esse contrato de arrendamento foi igual ao território explorado por Portugal até então. Então, repetindo. Tudo que Portugal tinha conseguido avançar no litoral africano desde 1415 até 1460, esse mesmo tamanho de território o Fernão Gomes conseguiu explorar nos 5 anos em que ele arrendou ali, fez aquele contrato com o rei, tá certo? Então foi uma grande coisa para Portugal. Que região foi essa que ele ficou de explorar, que ele teve o direito? Era qualquer lugar do litoral africano? Não. Era a região da Guiné. A região da Guiné os portugueses chamavam tudo que estava abaixo do Bojador. Mas não toda a região da Guiné, tinha algumas exceções. Tal lugar você não pode ir, tal lugar você pode. Então, para ser mais preciso, o território que ele podia explorar e explorou foi do sul de Cabo Verde até Serra Leoa, que foi um território de 800 quilômetros. Não havia uma determinação de que ele não pudesse passar, obviamente, desses 800 quilômetros, porque ele tinha a obrigação de fazer 100 léguas anuais, 500 quilômetros anuais. Mas, digamos assim, esses 800 quilômetros foi o que se foi estabelecido de antemão, que era o território que ele precisava explorar. Em 1474, então, se encerra o contrato e o rei não estava pensando nem tão cedo em desistir daquele modelo. Apenas tirou das mãos do Fernão Gomes e colocou na mão do príncipe, o seu filho Dom João, que será o futuro rei de Portugal, Dom João II. E é sobre o governo dele que eu quero falar com vocês na próxima aula, que eu acho que eu vou pôr amanhã. Então, Dom João II vai ser o próximo rei de Portugal. Já faz tempo que eu não falo dos reinados, porque a gente deu uma pausa para falar só sobre os descobrimentos marítimos. Agora a gente avançou bastante aí, né? Já estamos em 1475 e agora é hora de parar e voltar a falar agora do reinado do próximo rei, que é o Dom João II, beleza? Então é isso, um abraço. O reinado de Dom João II, então vamos lá, a gente chegou em 1481, que é quando começa o reinado de Dom João II. Estamos aí às portas, ele é o penúltimo rei antes da descoberta do Brasil. Então ele vai governar até 1495 e aí o seu sucessor, Dom Manuel, vai ser o rei que governa Portugal quando o Brasil é descoberto. Mas para falar do Dom João II, temos que falar um pouquinho mais do pai dele, o Dom Afonso V. Bem, então primeira coisa, o Dom João II vai ter o seu reinado marcado por duas coisas. Primeiro, ele vai ter que recuperar o prestígio
e o poder real que sob o seu pai, sob as mãos do seu pai, foi perdido, foi drasticamente muito abalado. Então, o que acontece? Essa é a primeira coisa, é o que eu vou falar hoje. Como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que isso tudo acabou chegando nesse ponto e o que ele fez para recuperar esse prestígio, esse poder real? A outra coisa, outro aspecto do governo dele que a gente vai falar bastante é sobre o avanço dos descobrimentos e das navegações portuguesas. Mas isso a gente vai fazer em outros vídeos de forma mais pormenorizada. Provavelmente é no governo do Dom João II que os maiores sucessos, antes dos sucessos, né, estrondosos do Dom Manuel, mas até agora, na história de Portugal, o Dom João II vai ser o que mais vai prosperar nesse sentido. Tá, então vamos falar um pouco do pai do Dom João II. Eu já falei dele, mas agora vamos fazer um apanhado aqui geral do que aconteceu no governo dele que provocou uma situação desagradável para a coroa que Dom João II vai precisar resolver. Bem, então primeira coisa, vocês lembram que Dom Afonso V, quando ele se tornou rei, ele era criança. E o tio dele, o Dom Pedro, governou como regente por um bom tempo. Então, primeira coisa, ele era um jovem rei que tinha poder demais e maturidade de menos. Então, ele passou a ser, digamos assim, muito mimado, qual é a palavra? Bajulado, e ao mesmo tempo todos tentavam manipulá-lo para poder conquistar, angariar benefícios futuros. De maneira que ele vai crescer inseguro, sempre precisando do apoio dos outros, da confirmação dos outros, manipulável. Né? Não era um homem de decisão, isso eu acho que eu já até mencionei. Ele também fracassou, ele teve sim, claro, a gente já falou de alguns sucessos do governo dele, mas ele também fracassou muito em muitas guerras, especialmente com Castela. Durante o governo dele, exatamente no ano de 1469, vai haver a união de Aragão e Castela, e é aí que vai ser formado o reino da Espanha propriamente. Tem aquele casal de reis famoso, Isabel e Fernando de Espanha, lembram? No reinado deles que o Cristóvão Colombo vai atingir as Américas. Então, foi a união das coroas que proporcionou o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Tá, então o Dom João II vai, em 1479, 10 anos depois da formação do Reino da Espanha, vai fazer uma guerra contra Castela, contra a Espanha, e essa guerra vai ser um desastre para ele, que vai ser, não é nenhuma guerra, é uma batalha de Touro, tá? De 1479. E a verdade é que ele, abatido, inseguro como sempre, acabou abandonando a coroa num determinado momento e ele pretendia ir para Jerusalém numa peregrinação. Só que ele foi naturalmente convencido por outras pessoas, né? Já disse que ele era facilmente manipulado. Foi convencido por outras pessoas que aquilo não podia. Por que pessoas? Principalmente por membros da nobreza, que se beneficiavam muito dessa postura duvidosa, né? Essa postura claudicante do Dom Afonso V. Então ele volta, o filho Dom João devolve a coroa, mas quem vai ficar governando, porque tinha personalidade e pulso, é o filho, mesmo o pai estando com a coroa. E essa situação aumenta ainda mais a depressão, vamos dizer assim, do Dom Afonso V, e ele acaba morrendo em 1481, amargurado. No fim do governo dele, então, a nobreza estava absurdamente fortalecida, o poder real estava muito reduzido, e o Dom João II assume nessa situação. Então, quando o Dom João II assume, ele pretende limitar o poder da nobreza. E ele ouvia muitas denúncias de abusos da classe nobre para com a população em geral. Então ele recolheu essas denúncias, apresentou-as para a nobreza, chamou os nobres, obrigou-os a fazer um juramento de lealdade ao rei, de obediência, de joelhos, e, digamos assim, criou uma rede de informantes para poder ficar de olho nesses nobres. Aí o que acontece?
a Casa de Bragança, que era talvez a principal casa dos nobre portuguesa, a Casa de Bragança, junto com outros nobres, especialmente, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, especialmente o Marquês de Montemor, que esse Marquês de Montemor, daqui a pouco eu vou falar uma curiosidade sobre o que aconteceu com ele. Tá, então o Marquês de Montemor, junto com a Casa de Bragança, eles vão arquitetar um plano para impedir Dom João II de diminuir o poder da nobreza. Então o que eles vão fazer? Eles vão entrar em contato com Castela e vão sugerir, né, incentivar Isabel e Fernando a invadir Portugal. E aí vão criar intrigas, inventar mentiras para poder fazer com que Isabel e Fernando resolvessem invadir Portugal. Mas isso não acontece. Então, informado sobre isso, o Dom Fernando, Duque de Bragança, que foi um dos principais envolvidos nessa traição, vai ser preso, julgado, condenado à decapitação e vai ser decapitado. Tá? O Marquês de Montemor foge e é feita a decapitação simbólica dele. Um boneco com tinta vermelha era decapitado e aí ele não era possível encontrá-lo, ele estava em fuga, então havia essa cerimônia de decapitação simbólica. E com esse exemplo, e não foram só esses dois casos, teve outros, foi um verdadeiro expurgo, com esses exemplos e essas punições, o poder real foi restabelecido e a nobreza, digamos assim, teve receio de continuar enfrentando o Dom João II. E ele acaba conseguindo o que ele queria, que era o quê? Consolidar o prestígio real e recuperar o poder. Porque a gente sabe, o professor Olavo vive dizendo isso, né? O poder não é dado pelos cargos. O fato que prova isso no nosso caso aqui é o Dom Afonso V. O Dom Afonso V, ele era o rei, tinha o cargo, tinha a coroa, mas não conseguia governar, tá certo? Então é isso, pessoal. Acho que deu para entender. E agora, nos próximos vídeos, a gente vai falar da expansão marítima no governo do Dom João II. Então, entre 1482 e 1486, que são aí os primeiros 5 anos do reinado do Dom João II, nesse período as navegações portuguesas, os descobrimentos vão ter um nome predominante, proeminente, que é o nome do navegador Diogo Cão. Vamos falar sobre ele hoje. Então, o que o Diogo Cão fez em prol das navegações portuguesas? Então, pessoal, olha, em 1482 ele parte numa grande expedição e essa expedição tem um pormenor diferencial. Pela primeira vez, os navegadores portugueses vão levar marcos de pedra que vão ser fixados nos territórios descobertos. Esses marcos, espero que dê para ver bem, eram assim. Estão vendo? Então ele é todo de pedra e ele é fincado no chão para poder fazer uma espécie de delimitar e assinalar que ali chegaram primeiro os portugueses. Esses marcos têm também algum tipo de inscrição para poder servir de aviso para outros navegadores ou outras pessoas que passassem por ali. E ficaria registrado a precedência dos portugueses no descobrimento de uma determinada região. Vou ler um trechinho aqui para vocês desse livro, escutem aí, que diz assim: em agosto de 1483, um grupo de marinheiros castigados pelo tempo estava puxando um pilar de pedra para a posição vertical em um promontório na costa do que hoje é Angola. Ele tinha cerca de 1,5 metro de altura e era encimado por uma cruz de ferro fixada a um pedestal com chumbo derretido. Sua haste cilíndrica tinha o topo modelado em forma de cubo, em cujas faces estavam gravados o escudo português e uma inscrição. Então, o que estava escrito nesse marco de pedra português? O seguinte: na era de 6.681 anos da criação do mundo, na perspectiva bíblica cristã,
há 1482 anos do nascimento de Nosso Senhor Jesus, ou seja, no ano de 1482, o mais alto e excelente e poderoso príncipe rei Dom João II de Portugal enviou Diogo Cão, escudeiro desta casa, para descobrir esta terra e plantar estes pilares. Então era assim que os portugueses deixavam a sua marca nas terras que eles descobriam no litoral africano, certo? O Diogo Cão, então, primeiramente ele vai atingir um lugar chamado... Sim, o primeiro lugar que ele chegou foi na embocadura do rio Zaire. E ali ele vai fixar um padrão, que é o padrão de São Jorge. Um padrão como este, que eu mostrei para vocês, em homenagem a São Jorge. Depois disso, ele vai avançar mais para o sul e vai atingir o Cabo do Lobo, que foi batizado como Cabo de Santa Maria. Ali ele vai fixar o padrão de Santo Agostinho. O Diogo Cão, nessa primeira viagem que ele fez, que ele parte em 1482, ele vai cobrir 1.500 quilômetros da costa africana. E ele vai avançar por mais ou menos onde hoje fica Angola, tá? Abaixo do rio Congo, a costa angolana. Muito bem. Em 1484, ele está de volta já em Lisboa e ele recebe um título de nobreza pelos descobrimentos que ele fez. Esse rio Zaire que ele descobriu era excelente para navegar e ele poderia atingir grandes distâncias navegando para o interior da África. E ele vai fazer isso na segunda viagem, que eu vou falar já já. Depois eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, mas deixa eu mencionar rapidinho. Os portugueses, especialmente agora, Dom João II, vão tentar encontrar um reino lendário cristão no litoral na África, não no litoral oeste, na África. Então, a crença dos portugueses era de que havia um reino cristão no interior da África. E o rei que governaria esse reino era o Preste João, certo? Então, um dos objetivos deles era encontrar esse aliado para poder juntar forças e ampliar as conquistas e ajudar o Preste João na luta contra os infiéis e o Preste João auxiliar os portugueses também nesse mesmo objetivo. Isso era uma lenda. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o Preste João, então a gente comenta isso depois. Mas deixar isso claro que havia grande esperança de encontrá-lo agora, navegando pelo rio Zaire, tá bom? Então ele agora já nobre, já com título de nobreza, ele volta para numa nova viagem em 1485. Nessa nova viagem ele vai atingir mais alguns quilômetros ao sul. Então o total das viagens dele, no final das contas, desde quando ele começou em 1482 até o último ponto em 1486, vai dar um total de 2.330 quilômetros novos descobertos da costa africana em direção ao sul. Quando a gente olha o mapa da África, vocês vão lembrar que mais ou menos no meio do continente, ele faz uma grande volta para o leste, assim, né? Tem um grande cabo, uma grande volta, aí depois ele faz assim, ele faz uma grande volta e depois ele continua descendo. Diogo Cão, enganado, pensou que ali ele tinha encontrado o famoso promontório. É um promontório que os geógrafos antigos deram esse nome. Eu vou tentar lembrar. Mas trata-se do Cabo da Boa Esperança, do Cabo das Tormentas, que é a pontinha da África lá no sul. Então, vou repetir que acho que ficou confuso. Já se havia notícias de geógrafos antigos de que havia uma ponta sul da África. E os portugueses, nesse momento, já querem contorná-la e avançar para o que eles chamavam de Golfo Arábico, que é o Oceano Índico. Tá. Isso era um grande objetivo dos portugueses. Quando o Diogo Cão chegou nessa parte ali no meio da África, que faz uma grande volta, e você começa a navegar em direção ao leste, ele achou que ali já era esse promontório antigo, que depois veio se chamar Cabo da Boa Esperança, e
antes Cabo das Tormentas e depois Cabo da Boa Esperança. A gente vai ver isso depois, quando outro navegador português contornar esse cabo. Mas o fato é que ele acabou enganado. Isso deu origem até uma lenda de que ele teria equivocadamente pensado que tinha contornado o Cabo das Tormentas e aí voltado para Portugal, recebido o título de nobreza do rei por esse ato. E aí, na segunda viagem, ele teria descoberto que estava enganado e que o continente africano continuava descendo para o sul ainda, e por isso ele teria sido banido pelo rei. Mas isso é apenas uma lenda. A verdade é que na segunda viagem ele desaparece. Pelo menos os relatos sobre ele desaparecem, e os historiadores tendem a crer que ele acabou morrendo na segunda viagem. Mas os pontos que o que ele fez na segunda viagem foi o seguinte: ele navegou 160 quilômetros pelo rio Zaire para o interior da África e encontrou as famosas quedas de Ielala, onde o Diogo Cão deixou uma inscrição na rocha que pode ser vista até hoje. Ela está falhada, mas pode ser vista. Eu tenho aqui a imagenzinha que foi transcrita. Então, numa rocha, lá nessas quedas do Ielala, tem uma inscrição parecida com isso aqui. E o que diz nessa inscrição? Diz o seguinte: aqui chegaram os navios do ilustre monarca Dom João II de Portugal, Diogo Cão, Pedro Anes, Pedro da Costa, Álvaro Pires, Pero Escobar. Aí tem um trecho ilegível. Aí mais embaixo se diz João de Santiago, Diogo Pinheiro, Gonçalo Álvares, João Álvares, e em um outro lugar perdido tem a palavra Antão. Então, não se sabe se tentaram apagar ou se foi o próprio tempo que apagou alguns trechos, mas esse é um registro que até hoje pode ser visto lá, nessas quedas, que ficam no interior da África, lá pelo sertão da África já, e ele conseguiu chegar até lá. Bem, ele volta então de novo para o litoral africano, navega novamente de volta para o litoral e vai atingir em 1486 o Cabo da Cruz, que fica na atual Namíbia, tá certo? E aí, a última notícia que nós temos dele é essa. De maneira que esses primeiros 5 anos das navegações portuguesas sob o reinado de Dom João II tem essa figura marcante do Diogo Cão, esse navegador português que fez muito pelas navegações. Beleza? No próximo vídeo a gente continua falando sobre o avanço português rumo ao sul, ao litoral, à pontinha sul da África, o contorno dessa ponta e a última etapa da viagem até as Índias. Beleza? Um abraço. Em 1487, o rei Dom João II de Portugal resolveu fazer uma expedição por terra até as Índias. Então, nesse mesmo ano, estava sendo preparada a expedição do Bartolomeu Dias, que pretendia, enfim, com concretas esperanças, contornar o cabo do litoral sul da África. E, ao mesmo tempo, então, Dom João II preparou uma expedição por terra para poder ir até as Índias. Então, ele ia enviar 2 espiões até as Índias para recolher informações úteis. Que informações o rei queria especialmente? Informações sobre o comércio das especiarias na Índia, informações sobre o reino lendário do Preste João, aquele rei cristão que vivia depois das terras dos infiéis lá no litoral leste da África, e informações sobre a navegação no Oceano Índico. Caso Bartolomeu Dias e outros navegadores portugueses atingissem ali o sul da África e contornassem o continente africano, o rei precisaria do máximo de informação possível para poder fazer essa navegação ali da ponta da África até ainda as Índias, pelo Oceano Índico. Então, para isso, ele escolheu dois homens que tinham as características que ele esperava. Ele já tinha tentado fazer uma expedição dessa por terra, mas não deu certo, principalmente porque os homens não sabiam árabe. Então agora ele encontrou 2 homens que sabiam árabe, que sabiam espanhol, e que ele achava que estavam prontos então para fazer o que ele precisava. E aí o que ele fez? Preparou esses homens e os enviou. Será que deu certo? Qual foi o desfecho dessa história, dessa viagem? Vamos ver isso hoje. Mas eu estou gravando esse vídeo assim, na mão, instável assim, porque eu quero mostrar um mapa para vocês que está aqui na mesa. Então,
Eu vou inverter aqui a câmera para vocês verem, acho que vai ficar mais fácil de entender. Espera aí. Desculpando aí a tecnologia avançada, mas acho que vai dar para entender. Então aqui, pessoal, Portugal, né? Lisboa. Então primeiro eles vão viajar, o Pero de Covilhã e o Afonso Paiva. Não sei se eu mencionei o nome deles. São os dois espiões. De Lisboa eles vêm para Barcelona. Beleza? Barcelona eles vão pegar um navio e vão até uma dessas ilhas aqui da Grécia, que era a ilha de Rhodes. Dessa ilha de Rhodes, eles pegam 9 embarcações e vêm para Alexandria, no norte do Egito. Aqui eles já chegam doentes, com febre alta, às portas da morte. Milagrosamente, eles acabam curados, pegam 9 embarcações pelo rio Nilo, chegam até o Cairo. Do Cairo, eles vão pegar uma caravana pelo deserto, atravessar boa parte desse deserto aqui e vão chegar aqui num determinado ponto aqui do litoral do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho, eles pegam uma embarcação, atravessam todo o Mar Vermelho e vêm parar aqui em Aden, na embocadura, aqui na entrada do Mar Vermelho, na saída do Mar Vermelho para o Oceano Índico. Tá, então de Aden eles vão se separar. O Afonso Paiva, que a gente vai parar de falar dele agora, vai procurar o reino do Preste João. Vem para o lado de cá, desse lado leste da Ásia aqui, onde eles imaginavam que ficava o reino do Preste João. Mas o Afonso Paiva morre e a gente não tem informações mais sobre a viagem dele. O Pero de Covilhã, de Aden, vai partir tanto por terra quanto por mar, uma viagem intercalada, e vem parar aqui em Calicut, já na Índia. Tá? Aqui na Índia, em Calicut, ele já está reunindo informações pelo que ele precisa. Ele precisa saber como é que é a navegação no Oceano Índico, né? Ele precisa saber como são as rotas comerciais. Então, ó, pensa comigo. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que Bartolomeu Dias queria era sair daqui de Portugal, todo o percurso que já tinha sido feito por outros navegadores, tal, contornar todo o litoral africano, contornar aqui esse cabo que depois vai se tornar Cabo da Boa Esperança, o nome vai ser batizado, depois eu vou falar, né? Na viagem do Bartolomeu Dias eu explico. Então o Bartolomeu Dias queria contornar isso aqui, e aí ele ia precisar de informações para navegar aqui até chegar na Índia. E é isso que o Pero de Covilhã está reunindo, essas informações, tá? Beleza. Aí o que acontece? Depois que o Pero de Covilhã chega em Calicut, que é um foco do comércio de especiarias e tal, muito comércio que vinha aqui, ó, do leste, deixa eu ver se eu consigo mostrar, muito comércio que vinha do leste, da Índia, da Ásia, aqui, ó, morria em Calicut, tá? Então era aí realmente uma praça comercial muito importante. Daqui de Calicut, ele vai subir para uma cidadezinha aqui por aqui, ó, que não está aqui no mapa, que chama Goa, certo? E de Goa ele vai parar em Hormuz. Vamos ver se dá para mostrar. Hormuz, que está aqui na entrada do Golfo Pérsico. De Hormuz, o que acontece? O Pero de Covilhã viaja então de navio até Sofala. Então acompanhe aqui comigo, por favor. De Hormuz, ele navega então todo aqui. Ele está aprendendo tudo que ele precisa sobre o Oceano Índico. Navegação, anota tudo. O rei ia ficar muito satisfeito com as informações que iam chegar dele, e ele vai chegar aqui em Sofala. Em Sofala, a gente perde um pouco as informações, né? Assim, lógico, né? As informações colhidas por ele são falhas, né? São assim, existem lacunas. Então a gente não sabe exatamente por quê, mas de Sofala ele vai voltar e vai parar lá no Cairo de novo. Beleza? Tá. No Cairo ele vai encontrar 2 espiões que o rei tinha mandado outros 2 para procurá-los. E lá ele escreve uma carta, graças a Deus ele escreveu essa carta e mandou de volta para Lisboa por esses 2 outros espiões. E a ordem do rei é que ele não voltasse sem informações sobre o reino do Preste João. Então ele vai descer de novo e vem aqui para a região da Etiópia, onde ele vai realmente encontrar o tão famoso rei reino do Preste João. E aí ele vai ser proibido pelo rei, pelo Preste João, de voltar para Portugal e vai viver 30 anos ali e acabar morrendo. E a gente tem informações disso porque o Preste João enviou para Portugal um mensageiro para falar, para tratar de alguns assuntos com o Dom João II. Beleza? Muito bem.
O que a gente pode concluir é o seguinte: enquanto esses homens, Pero de Covilhã e Afonso Paiva, fizeram todo esse trajeto aqui, reuniram toda essa informação e vieram parar aqui, o Bartolomeu Dias, eu vou falar isso na próxima aula, fez todo o trajeto, contornou aqui e veio parar aqui. Então as pontas se ligaram e agora o rei de Portugal tem tudo que ele precisa para poder o quê? Para poder sair de Portugal e vir parar na Índia, navegando pelo oceano. Beleza? Um abraço. Enquanto no Oriente estavam lá Pero de Covilhã, principalmente ele e o Afonso Paiva, buscando informações úteis para Dom João II poder, enfim, alcançar as Índias via Oceano Atlântico e Oceano Índico. Enquanto isso, Bartolomeu Dias preparou a sua expedição e partiu por volta de fim de julho e início de agosto de 1487. Ok? Bem, qual era o objetivo da viagem do Bartolomeu Dias? E, até antes de falar disso, por que o rei escolheu Bartolomeu Dias? Então, veja, algum tempo antes, logo no início do reinado do Dom João II, ele mandou construir uma nova feitoria no litoral africano, que foi a feitoria e fortaleza de São Jorge da Mina. Quem foi o chefe, o líder da expedição para construir essa feitoria foi o Diogo de Azambuja, e foi no ano de 1482. Então, olha só, o que eram essas feitorias e fortalezas? Para fazer o comércio no litoral africano, os portugueses não poderiam depender exclusivamente da boa vontade dos africanos. Então, como é que funcionava? Ele construía feitorias, que eram verdadeiras fortalezas, que eram postos portugueses encravados no litoral africano. Então, havia portugueses ali, soldados, comerciantes, que ficavam ali permanentemente, fazendo o comércio. E quando os portugueses chegavam com os navios, então já havia, digamos assim, alguém de confiança ali, estocando os produtos, mantendo negociações permanentes com os comerciantes, porque, afinal de contas, não era possível que os navios portugueses chegassem e os comerciantes africanos chegassem sempre com um horário marcado, né? Não era tão simples assim, a navegação variava. Poderia demorar 2 meses para chegar até ali de navio, partindo de Lisboa, partindo de Portugal, ou podia demorar 3, então não havia essa precisão de tempo. E a necessidade de ter esse posto encravado no litoral africano era grande. De maneira que, por que eu estou falando disso? Porque nessa fortaleza e feitoria de São Jorge da Mina, Bartolomeu Dias ficou muito tempo, trabalhou. E por isso, ele tinha já todo um conhecimento da dificultosa navegação da costa da Guiné, aquelas correntes contrárias, os ventos que mudavam, muito bem. Então ele foi escolhido por isso, ele era um escudeiro do rei e foi escolhido para essa que era a principal expedição marítima de Portugal até então. Objetivos. O objetivo era, primeiro, ele estava levando aqueles marcos de pedra, então ele queria ultrapassar o ponto em que o Diogo Cão tinha chegado e fixar novos marcos portugueses. Ele estava levando com ele alguns nativos daquela região que o Diogo Cão tinha trazido na sua viagem. E esses nativos tinham aprendido português, estavam indo para buscar informações sobre o reino do Preste João e qualquer informação sobre navegação mais para o sul e que pudesse de alguma forma colaborar nessa meta de alcançar as Índias, dobrando a ponta da África. Então esses nativos foram levados. A ideia era desembarcá-los nas praias, seguir viagem e na volta pegá-los. Bem, então o Bartolomeu Dias partiu ali no início de agosto de 1487. Ele estava indo em 2 caravelas e uma novidade, estava levando um navio só de suprimentos. Porque as caravelas eram excelentes para esse tipo de navegação, mas são muito pequenas. Então era necessário estocar comida num 3º navio só para isso, sem uma tripulação escassa, pequenininha, pouca gente, e abarrotado de comida, água, comida, suprimentos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele estava levando o piloto mais experiente de Portugal, que era o Pero de Alenquer, que já tinha participado de inúmeras dessas expedições.
e um outro piloto conhecido chamado João de Santiago. Esse João de Santiago, inclusive, participou do grupo que navegou pelo rio Senegal acima e foi lá nas cachoeiras, nas quedas de Elala. Ele deixou o nome dele registrado ali, tá? Bem, o que mais que a gente pode dizer? Obviamente que o objetivo do Bartolomeu Dias era ultrapassar o ponto máximo, como eu já disse, né, alcançado pelo Diogo Cão, e não só isso, contornar a ponta sul, chegar ao promontório Praços. Teve um vídeo aí para trás que eu esqueci esse nome. Promontório Praços era o nome que se dava para o último cabo, a ponta da África, que ficava lá num lugar longínquo que ninguém conhecia, que depois se torna Cabo das Tormentas e Cabo da Boa Esperança, graças à viagem do próprio Bartolomeu Dias, como a gente vai ver. Bem, então ele parte, ele começa a desembarcar os nativos e ele atinge rapidamente, em pouco tempo, pouco mais de um mês, ele atinge 4 pontos abaixo do último ponto marcado pelo Diogo Cão. 4 golfos. O golfo batizado por ele mesmo, de Golfo de Santa Marta, o Golfo de São Tomé, o Golfo de Santa Vitória e o Golfo de São Cristóvão, que foi atingido mais ou menos no Natal de 1487. Essa viagem do Bartolomeu Dias, provavelmente ela foi feita no maior segredo possível. E aí, mais uma vez, a figura do cronista, do historiador, é essencial para a gente poder saber de muita coisa. João de Barros, que foi cronista-mor do reino, vou gravar um vídeo sobre ele. 60 anos depois da viagem do Bartolomeu Dias, reuniu tudo que se sabia sobre aquilo e publicou. Então é graças a ele que a gente sabe de tudo. Tudo que a gente sabe é graças a ele que fez esse trabalho aí maravilhoso. Bem, acontece o seguinte, depois do ponto em que o Diogo Cão tinha chegado, a navegação se torna mais difícil ainda. O litoral africano se torna desértico novamente, a região da Namíbia, e as dificuldades intensas de conseguir avançar mais para o sul vão se tornando cada vez maiores, e os pilotos portugueses tomam uma decisão inédita. Eles, não se sabe se por uma tempestade ou se por uma intuição genial, já que isso já tinha sido feito mais acima lá na hora de dobrar o Cabo Bojador, eles resolvem virar as embarcações para o oeste e mergulhar no Oceano Atlântico. E vão navegar 1.600 quilômetros em direção a sudoeste, né, para o oeste e para o sul. E a ideia deles era encontrar correntes favoráveis mais embaixo e mais para o oeste, que levassem então para o leste e eles pudessem atingir a ponta da África. De fato, depois de navegar 1.600 quilômetros, eles vão encontrar ventos e correntes favoráveis para o leste, então voltando no sentido que eles queriam. E eles vão atingir também a zona já da Antártica. E aí, ali eles vão... muitos vão morrer por causa do frio, mas eles vão conseguir resistir um bom grupo e vão navegar para o leste. Então navegam para o leste e nunca enxergam o continente africano. Então eles já estavam ficando preocupados. Resolvem então dobrar para o norte, subindo. E aí que vem a surpresa. Eles ultrapassaram o Cabo da Boa Esperança e ultrapassaram tanto que nem conseguiam mais enxergá-lo. E navegando para o norte, eles então já atingem um ponto além do Cabo das Tormentas ou do Promontório Praços, é o nome antigo. Cabo das Tormentas, o Bartolomeu Dias, o que vai acontecer? Aqui isso eu vou dizer no próximo vídeo, mas só adiantando. O Bartolomeu Dias vai chegar num ponto avançado bem depois do cabo e vai haver um motim no navio dele. E aí ele vai, contra a sua vontade, voltar. E aí sim, vai contornar perfeitamente o cabo e vai batizá-lo, o antigo Promontório Praços, vai batizá-lo de Cabo das Tormentas, porque era um cabo de difícil navegação, um mar muito tumultuoso, muito tormentoso. Mas, quando ele voltar para Portugal, o rei vai batizar aquilo de Cabo da Boa Esperança, porque a esperança de chegar às Índias, enfim, era concreta e real. Não havia mais o que se fazer, bastava agora providenciar uma nova expedição e fazer, reunindo as informações do Pero de Covilhã e do Bartolomeu Dias, era possível agora fazer essa viagem até as Índias. Tá certo? Então é isso, o Bartolomeu Dias consegue então
dobrar o cabo, que agora a gente vai chamar de Cabo da Boa Esperança, que fica lá na pontinha da África, onde hoje é a África do Sul, e consegue já navegar bastante no Oceano Índico em direção às Índias. E por causa desse motim, ele foi obrigado a voltar. Então é isso, pessoal. A gente chegou então aí a próxima expedição já vai ser a do Vasco da Gama, a famosa expedição do Vasco da Gama, que vai atingir as Índias. E depois disso, a expedição de Cabral, que vai descobrir o Brasil. Um abraço.